pode se sentar. Glória a Deus. Meus queridos, para nós entendermos o texto bíblico, precisamos entender o contexto da história. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27, nos diz a palavra do Senhor, que o Senhor Deus, Ele vai criar o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou o homem e criou também a mulher. E a Bíblia nos diz que Deus colocou aquele casal ali no jardim, colocando o homem como responsável ali para cuidar de todas as coisas ali no jardim. E ali, queridos, nós vemos o início da história da humanidade. Uma humanidade que outrora não tinha doença, não tinha dor, não tinha sofrimento, não existia morte, mas que depois da queda, tudo isso passou a afligir a humanidade. Dores, sofrimento, doenças, morte, tudo isso passou a afligir a humanidade. E ali, quando nós vemos o início da história da raça humana, queridos, nós vamos ver que após a queda, o homem ele fica distante de Deus. O pecado vai criar uma barreira entre Deus e o homem. E a Bíblia nos diz que a humanidade agora toma rumo ignorado. O homem distante de Deus, por causa do pecado, por causa da queda que ele teve, Deus, em algum momento da história, Deus ele vai levantar juízes para tentar trazer o povo ao arrependimento, mas isso não resolve a situação da humanidade. Deus ele vai levantar reis, poder tentar trazer o povo unificado, mas também não vai resolver a situação. Deus ele vai levantar profetas para estar falando com o povo, tentando fazer o povo arrepender e voltar para Deus, mas também não vai solucionar o problema. O problema então estava instaurado. A humanidade estava sem rumo, perdida. E agora, queridos, quando nós olhamos e vemos a humanidade nesta situação, nesse cenário, a Bíblia nos diz que o Senhor Deus ele vai estar entrando em ação, porque estava nos planos de Deus. Lá na queda do homem, Deus disse que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Já estava nos propósitos de Deus, já estava nos planos de Deus. E aí Deus então ele entra nesse cenário, e ele vai enviar quem? Ele vai enviar o seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Para resgatar a humanidade de volta para Ele. Humanidade perdida, caminhando sem rumo, caminhando em uma incerteza. E agora o Senhor, Ele envia o Senhor Jesus Cristo. Queridos, qual o objetivo de Jesus? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para poder trazer a humanidade de volta a Deus. Uma humanidade caída, uma humanidade perdida, uma humanidade sem esperança. E quando nós vemos esse fato histórico, queridos, nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vemos porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ele veio
buscar e salvar aquilo que havia perdido. E quando nós olhamos, queridos, para o texto sagrado que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus, ele entra no cenário que é desfavorável à humanidade. Uma humanidade caída, sem esperança, sem certeza alguma. E agora, quando Jesus, ele entra nesse cenário, nos diz a Bíblia, queridos, que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele vai deixar a Judéia e ele vai outra vez para a Galileia. Porém, esse trajeto de Jesus, era necessário Jesus passar por Samaria. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Nós observamos que era necessário ele passar por ali. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai passar por ali. Não é por acaso a passagem de Jesus por ali. Não é simplesmente para ficar no ponto histórico, não. Jesus vai passar por ali porque ele vai ter um encontro com uma pessoa. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele cansado do caminho, ele vai assentar-se ali junto daquela fonte. E isto era quase a hora sexta. Esse quase a hora sexta era quase ao meio-dia, porque a contagem dos judeus não é igual à nossa contagem. A contagem dos judeus no primeiro dia é às 6 da manhã, e ele chega ali quase ao meio-dia. Por que Jesus chega ali quase ao meio-dia, queridos? A Bíblia vai nos dizer que vai vir uma mulher de Samaria tirar água ali. Ela foi nesse horário. Por que, queridos? Porque esta mulher, segundo a história, esta mulher ela vivia uma vida devassa. E segundo a lei de Moisés, quem vivia esta vida tinha que ser apedrejado. As mulheres iam na parte da manhã buscar água, e ela tinha vergonha de estar ali com as mulheres, por causa da sua vida, por causa da situação do seu caráter. Então ela foi quase ao meio-dia, porque ao meio-dia não era costume das mulheres pegar. Elas pegaram a parte da manhã, e ela então está lá no poço. E quando ela está tirando água ali para levar, para saciar a sua sede, Jesus está sentado à beira daquele poço. E quando vem aquela mulher para tirar água, Jesus vai começar a conversar com aquela mulher. Ele vai dizer: dai-me de beber. Aleluia. Interessante que Jesus, ele tem as suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Como Deus, ele não precisa de tomar água, mas como homem, ele toma água. Como Deus, ele não sente cansaço, mas como homem, ele tem cansaço. E aí Jesus começa um diálogo com aquela mulher. No versículo 8 nos diz a palavra que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus, ele cria ali uma estratégia. Por quê? Porque senão ia haver questionamento por parte dos discípulos. Eles ainda estavam aprendendo com Jesus, e eles iam ficar questionando, iam ter pressa: vamos, mestre, para o caminho.
Jesus então cria uma situação: vai buscar comida para nós. E ele fica ali para falar do reino com aquela mulher. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 9, disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar essa situação. O povo de Israel, o Senhor disse para eles que quando eles entrassem a terra, eles deveriam plantar, mas deveriam deixar a terra descansar. E eles não cumpriram isto com o Senhor. E entre essas coisas, outras desobediências tomam conta do coração daquele povo. E aí, Deus vai permitir por 3 vezes que o povo seja levado cativo. No ano 722 antes de Cristo, o povo ele é levado cativo pelos assírios. E quando eles são levados pelos assírios, vai haver uma mistura de povos, de gentes ali. Por quê? Porque essa mistura de pessoas que tinham suas religiões, padrões diferentes do povo judeu, e muitos deles adorando deuses pagãos. E aí começa casamento de homens com mulheres pagãs. E aí o que vai acontecer? Uma mistura de povos que vai sair os samaritanos. E o que acontece quando Jesus está ali? Essa mulher fala para ele: os judeus não se comunicam com o samaritano. Meus queridos, como nós observamos aqui, nós vamos ver que Jesus ele veio na contramão. Por que na contramão? Primeiro, o samaritano não comunicava com os judeus, mas Jesus veio para comunicar. Aleluia. Enquanto outros cortavam a volta, Jesus ele chega para quebrar o tabu. E Jesus está conversando com ela ali, quebrou o primeiro tabu. Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus vai responder para aquela mulher: ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus e o que está te dizendo, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Chamou a atenção daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher estava tirando água do poço que Jacó havia feito para o seu filho José. E aquela mulher sabia que ela ia tomar aquela água e tornaria a ter sede. Mas observe o que Jesus está dizendo ali para aquela mulher. A mulher vai dizer: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? A mulher agora interessa pelo que Jesus falou. Oh, esse homem está me falando de uma água que eu não vou ter mais sede, eu não vou precisar de voltar aqui para poder tirar água. Mas Jesus estava falando lá no espiritual, não lá no físico. Jesus estava levando aquela mulher para o campo espiritual. Aleluia. E aquela mulher interessa, irmãos, nesta água. Tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde o Senhor tens esta água? Aquela mulher, queridos, ela conhecia da história do povo de Deus. Por quê? Porque ela vai dizer: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo de próprio dele, seus filhos e também o seu gado? Jesus vai responder para aquela
mulher: qualquer que beber desta água, mulher, vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus então quebra o primeiro tabu: judeus não comunicando com samaritano. Mas Jesus vai quebrar o segundo tabu, e qual é? Muitas pessoas, irmãos, pensaram julgar aquela mulher pela vida devassa que ela levava, e muitos se afastavam dela. Então Jesus, ele quebra o segundo tabu, que é conversar com uma mulher que levava uma vida errante, uma vida devassa. Ele quebrando o segundo tabu, Jesus corria o risco que, se aquela mulher fosse apedrejada, eles iriam apedrejar também Jesus, porque ele estava conversando com ela à beira daquele poço. Mas Jesus não olha para trás. Jesus, ele quebra o tabu e ele fala da palavra para aquela mulher. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus está ali conversando com aquela mulher, aleluia, aquela mulher vai dizer: Senhor, então me dá desta água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirar. Jesus vai dizer para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Aleluia. Queridos, desse culto de missões, qual é a sua história? Como você tem vivido na sua história? Tem algumas histórias, irmãos, que são tristes. Tem algumas histórias que fazem chorar. Tem algumas histórias que fazem sentir dores. Quem sabe você tem uma história desta forma. Você tem vindo de uma vida que muitas vezes não tem agradado ao Senhor. Quem sabe você tem vindo de uma vida que tem sido desprezado pela sociedade. Mas eu quero dizer algo para você: tem um que se importa comigo, tem um que se importa com você, tem um que se importa conosco. E quem é o nome dele, pastor? O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, sua bacana. Jesus então vai mandar que aquela mulher chame o teu marido. A mulher vai dizer: Senhor, não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, mulher, não tenho marido, porque você tivesse 5 maridos, o que agora tu tens não é teu marido. Isso você disseste por verdade. Aleluia. Aquela mulher vai ficar tão encantada com Jesus, porque Jesus é assim, irmãos. Quando ele chega na vida da gente, ele começa transformando de dentro para fora. E quanto mais nós temos ele, mais vontade nós temos de conhecer e de sentir Jesus dentro de nós. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aquela mulher aceitou. Queridos, a Bíblia Sagrada nos diz que ela vai dizer para Jesus: olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, crê que a hora vem em que nem este monte, nem Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação
salvação vem dos judeus. O que é isso? João vai dizer assim: veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! E quando Jesus está conversando ali com aquela mulher, a Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que Jesus continua falando para aquela mulher: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aquele povo adorava, mas não sabia o que adorava. Nós adoramos e sabemos quem nós adoramos. Nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que conhece todas as coisas. Aleluia! Até aquilo que está escondido Ele sabe. Ele traz à tona o que está escondido. Aleluia! Esse é o Deus que nós adoramos. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aleluia! Esse é o Deus verdadeiro que a igreja adora. Aleluia! Você pode perguntar: mas pastor, eu não estou vendo Ele aqui. Você pode não estar vendo, mas você pode estar sentindo, porque a presença dele é real aqui neste lugar. Lá é sua, aleluia. E nos diz a Bíblia, queridos, que quando Jesus está ali, que Ele manda aquela mulher chamar o seu marido. Aleluia. Jesus, Ele vai enfrentar uma terceira posição. Qual é? Jesus vem na contramão dos religiosos. Irmãos, o povo estava muito agarrado à religião. E os dias que nós estamos vivendo, tem muitos que até matam por causa de religião, estão agarrados ao esqueleto por causa de religião. Jesus vem na contramão dos religiosos. Jesus, Ele vai enfrentar ali aqueles judeus ortodoxos. Jesus, Ele vai enfrentar ali os principados ali da sinagoga. Jesus, Ele vai estar enfrentando aqueles religiosos da época. E quando Jesus, Ele vem na contramão desses religiosos, eles ficavam com muita fúria. Por quê? Porque a lei dizia: não pode curar no sábado. Jesus ia lá e curava no sábado. A lei dizia: não pode tocar em cadáver. Jesus, Ele vai lá, ressuscita Lázaro. Jesus vai lá, ressuscita o filho da viúva de Naim. Ele vem na contramão dos religiosos. Os ensinamentos mostrando uma coisa, Jesus traz outra. Porque a religião, irmão, muitas vezes leva o homem à decadência, mas Jesus, Ele leva o homem à vida, e é uma vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! E aquela mulher, ela sai apressada. E a Bíblia nos diz que a partir daquele momento, aquela mulher, ela vai fazer as vezes de um missionário. Ela vai depressa lá na cidade. E ela começa a dizer: olha, eu encontrei um homem. Eu vejo que esse homem é profeta, pastor Roselino. Pastor José, esse homem é profeta. Ele falou a minha vida, ele contou a minha vida. Vamos lá, gente, para vocês conhecerem. É algo novo. Eu nunca tinha visto isso por aqui. E ela consegue levar aquelas pessoas até Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus está ali conversando com aquela mulher, a mulher, ela disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus vai dizer
eu sou, eu que falo contigo. Oh, aleluia. É eu que estou falando contigo, mulher. Eu sou o Cristo. Aleluia. E a Bíblia nos diz, e os discípulos eles vão voltar com os alimentos. E quando eles voltam com os alimentos, queridos, eles vão topar Jesus conversando com aquela mulher. E eles vão ficar de queixo caído. E sabe, um olhando para o outro. Jesus conversando com o samaritano. Tem algo aí. Vai. Aleluia. Se Deus te usar você para falar do nome dele com uma prostituta, vai e fale. Aleluia. Se Jesus te usar você para falar com um traficante, vai e fale. Porque nós não somos guiados pela nossa vista, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Os discípulos olham para Jesus, e quando eles olham para Jesus, eles veem que há algo ali diferente, porque eles não se comunicavam. E a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela vai chamar as pessoas. E todos saíram, pois, da cidade, e eles foram lá até onde Jesus estava. Quando os discípulos trazem ali o alimento, eles vão dizer Rabi, que quer dizer mestre, come. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem. Vocês estão preocupados com essa comida material. Eu estou preocupado com a espiritual. Vocês estão preocupados em alimentar o físico. Eu estou preocupado em alimentar o espiritual. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos diziam uns aos outros: aleluia. Porventura, alguém tem algo de comer? Jesus vai responder: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. É realizar a sua obra. Aleluia. Bendito seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus prossegue dizendo: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos regozijem. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, muitos profetas havia lançado a semente que é a palavra. Aleluia. A semente foi lançada. Louvado seja o nome do Senhor. E passou-se muito tempo, porque 400 anos Deus ficou sem falar com o homem. Houve um silêncio. A humanidade pensou: Deus esqueceu de nós. Não, estava nos propósitos de Deus, estava nos planos de Deus a fazer o que Ele fez por nós. O que? Enviando o Senhor Jesus Cristo para fazer um sacrifício perfeito que nenhum homem pode fazer, que nenhum profeta pode fazer, que nenhum rei pode fazer, que nenhum juiz pode fazer, mas Jesus, Ele fez por nós um sacrifício perfeito. Aleluia. E nos diz a Bíblia, queridos e amados irmãos, que Jesus, Ele vai dizer, porque isso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Jesus estava querendo dizer: a palavra havia sido lançada,
A semente havia sido lançada antes pelos profetas, mas que agora ele estava passando para ceifar, para colher, para resgatar, para trazer todos à presença de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Ou seja, ele estava tirando da mão de Satanás e colocando nas mãos do Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia nos diz que o homem, ele está ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juiz de Deus. E o juiz de Deus, ele é sem misericórdia. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o que João diz no capítulo 3, versículo 16. E o que ele vai dizer, que muito chama o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que nele, todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, é uma vida duradoura, é uma vida que nunca se acaba na presença do Senhor. Aleluia! Eu tenho convicção dos que estão aqui nesta noite, aleluia, entraram aqui para adorar o Senhor, não pelo que o Senhor fez por você, mas porque o Senhor é Deus, porque Ele é bom, porque a sua benignidade estende de geração em geração. Então nesta noite, aonde estão os adoradores do Senhor, que o céu possa reconhecer nesta noite a sua adoração. Quantos que podem levantar a sua mão comigo e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja Deus. Quando a mulher volta com aquelas pessoas, Jesus lança a palavra. Jesus conquista a alma daquela mulher. Aquela mulher chama outros, e todos Jesus abraça. Aleluia! Glória a Deus. Jesus, ele pode mudar a sua história. Pastor, eu estou à beira da morte, pastor. Eu tenho uma enfermidade. Pastor, os médicos já nos enganou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele muda situações. Aleluia. Eu fui diagnosticado assim que eu casei. Fiquei mais ou menos 2 anos sem ter filho. E eu tive um problema que os médicos constataram que era bronquite. Depois, se você quiser ver sobre essa doença, o médico olhou para mim e disse assim: quantos anos você tem? Eu disse: tenho 20 anos. Ele disse: você tem filhos? Eu disse: não. Ele olhou para mim, deu aquele sorriso amarelo e disse assim: olha, é provável que você não vai poder ter filhos. Um dos meus testículos ficava do tamanho de uma laranja e uma dor terrível, dia e noite, doendo, e eu não suportava a dor. Fiquei numa semana internado. Passava o médico: olha, se até quinta-feira você não melhorar, vou mandar você para a sala de cirurgia. Beleza, doutor? Mesmo sentindo dor, eu dobrei meu joelho dentro daquele hospital. Pior de tudo, tinha um jovem que tinha sido esfaqueado, que a noite inteira ele ficava assim: ai, ui, ai, eu sentindo dor, e ele gritando de dor também. Aí eu aproveitei, olhei para mim e olhei para ele também. Passou a segunda, a terça, a quarta. Médico, né?
segunda-feira, foi, ele chegou, entrou. E aí, está sentindo dores? Falei, não, doutor. Alimentou hoje, eu tentei. Conseguiu dormir? Consegui. Está desmanchando. Se continuar assim, eu te volto. Beleza? Jesus passou a mão dele, curou, e ele me deu 3 bênçãos. Pastora Claudelina, minha primogênita, a Keila Mara, diaconisa Keila Mara, segunda, e me deu o presbítero Melquisedeque, aí me ajudando na obra para agora em nome do Senhor. Deus, ele muda história. Ele mudou a história daquela mulher. Ele pode mudar a sua história nesta noite. Não importa como ela iniciou, não importa se é uma história toda problemática, Jesus vai colocar tudo certinho, tudo no lugar, e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Aleluia. Por quê? Porque ele muda a história. Ele mudou a minha. Ele mudou a história daquela mulher samaritana. E ele pode mudar a sua história. Quando eu pensava que não tinha jeito, Deus entra em ação. Não vai terminar assim. Quero um pouco. Eu estou mudando a sua história. Deus, ele pode virar cativeiro. Cativeiro é quando a pessoa está presa numa doença, está presa num problema que nada faz acabar. Quando Deus entra no cenário, ele vira cativeiro. Aquilo que te atormentava não vai atormentar mais. Aquilo que era problema, Deus faz virar solução. Vamos crer nisso? Estenda a tua mão, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite, se você crê, Deus, ele está mudando a sua história. Tome posse, veja tuas mãos, diga comigo, eu estou tomando posse da minha vitória nesta noite. Todos que podem aplaudir ao Senhor, aplauda a Ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se Deus mudou a história daquela mulher, Ele vai mudar a sua história. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia, aplauda o Senhor. Maravilha de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Presbítero Joel, o Rogério, cadê o Rogério? E cada filho. Ele tem algo para passar para a igreja em nome de Jesus. Tem pouco tempo que está dando os avisos, encerrando os trabalhos